Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus esteja derramada sobre a vida de cada um dos amados irmãos. E hoje nós estaremos dando início aí às nossas mensagens sobre Evangelho sem máscara. Olha, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. E eu quero pedir a você que nos ajude a falar do reino de Deus. Como você vai fazer isso? Dando um joinha nesse vídeo, se inscrevendo no nosso canal. Você vai compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você quer que ele tenha o conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho do Reino, sem as máscaras denominacionais a quais elas existem por aí. E você vai fazer isso. Talvez você não tenha aquela facilidade de falar de Jesus para alguém, de convidar alguém para conhecer o trabalho ao qual você pertence. E através desses vídeos você vai estar levando Cristo, levando as boas novas àquelas pessoas que precisam. Veja bem, para que nós entendamos o que é o Evangelho sem as máscaras, nós precisamos entender o propósito de Cristo para as nossas vidas. Meus irmãos, é maravilhoso quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, meditar naquilo que Jesus ensinou, naquilo que os apóstolos ensinaram, da forma a qual é o propósito de Deus realmente. Quando nós lemos os evangelhos sem a doutrinação denominacional, religiosa, nós vemos no evangelho algo maravilhoso, algo tremendo. Nós vamos descobrir que a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não foram para inaugurar ou para fundar uma nova religião, não. Mas o que ele trouxe para nós foram as boas novas para transformar a vida do homem. O homem que estava condenado, o homem que estava definido pela lei de Deus, a condenação eterna, Jesus vem, resgata o homem. E ele diz assim: eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para aqueles que são os doentes. E isso é muito bonito, irmãos. E para que nós meditemos em todas as mensagens que nós vamos ter posteriormente, eu preciso partir aqui já do ensinamento que Jesus deu para Nicodemos. Lá em João, capítulo 3, nós vamos ver Nicodemos indo até Jesus, e Nicodemos era um homem de uma boa índole, um homem religioso, um homem que tinha princípios, um homem que tinha todo um conceito religioso, toda uma bagagem religiosa e um homem de princípios. E quando ele vai até Jesus, a palavra de Jesus para ele, antes de entrar no mérito de qualquer questão, antes de falar do reino de Deus para ele, Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que Jesus estava dizendo? Que tudo aquilo que eram os conceitos que estavam no conceito de Nicodemos, precisavam deixar de existir. Era como se Jesus estivesse dizendo: Nicodemos, você vai ter que dar uma limpeza na sua mente, você vai ter que purificar a sua mente, se você quiser conhecer acerca do reino de Deus. Se fosse um computador, teria que dar um reset, ou teria que dar uma formatação, para começar a inserir coisas novas. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos tão formatados com os nossos ideais, com as nossas ideias, ou com aquilo que nós aprendemos exteriormente, que a gente não consegue ver o Evangelho na sua pureza. Nós estamos sempre colocando máscaras para ler o Evangelho. Meus irmãos, porque a marca do Evangelho não são as coisas visíveis desta vida. Não é uma placa denominacional, não é a igreja tal, nada disso. A marca do Evangelho é o amor, é o perdão, é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida na pessoa de Cristo. Para entendermos isso, nós precisamos de compreender o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos o agir do Espírito Santo em nossa vida. Olha que coisa linda. Você que antes, antes de conhecer a Cristo, estava cheio das maldades desse mundo, porque éramos maus, somos maus, perversos, nós não temos direito à glória de Deus, nos diz a palavra de Deus isso, mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito de Deus vai habitar em nós.
o Espírito Santo. Ah, meu Deus, que coisa linda! Você e eu, com essa forma pecaminosa que nós temos, de repente nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, e Jesus entra na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, e ele começa a purificar a nossa vida. Diz a palavra de Deus que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Isso é lindo, porque uma das máscaras religiosas que nós temos que aprender a desvestir dela é, às vezes, nós queremos mudar a vida das pessoas. É muito comum quando alguém se agrega no nosso meio e logo de repente nós queremos mudar a vida dele. Olha, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer aquilo, você tem que largar o vício, E nós começamos a cobrar a pessoa para que ela se transforme. E às vezes nós não deixamos o Espírito Santo agir na vida da pessoa. Meus irmãos, o que nós temos que dar para alguém é a palavra. E a palavra, ela vai entrar no coração do homem, e o Espírito Santo que está dentro dele, que está dentro de mim, dentro de você, é ele que vai trabalhar em nós, e ele vai agora arrancando de nós, fazendo uma limpeza na nossa vida. Irmãos, a primeira máscara que nós temos que tirar da nossa vida é essa intenção que é boa, de mudar a vida das pessoas pelas nossas palavras, pelos nossos juízos, pela força, pela ordem, pela proibição. Não, irmãos, isso não é do Evangelho. Jesus chama as pessoas a ele. Jesus vai até as prostitutas, Jesus vai até o drogado, Jesus vai até o homossexual, Jesus vai até o mentiroso, Jesus vai até o ganancioso. Não há diferença de pecado para Cristo. Nós, às vezes, queremos rotular um pecado maior que outro. Não, irmãos, todos somos pecadores iguais. Aí Jesus vai até nós, independente de qual seja o pecado que nós tenhamos cometido, ele vai até nós. Olha que coisa linda. E o Espírito de Deus entra em nós e ele começa a trabalhar. Ele começa a agir, ele começa a mover, ele começa a libertar, ele começa a transformar. E nós que estamos recebendo a pessoa no nosso convívio cristão, a única coisa que temos que fazer, meus irmãos, é abraçar aquele que está vindo e ajudá-lo a vencer. E não com cobranças, não com ordenanças, mas com o amor de Cristo. E era isso que Nicodemos precisava de aprender, porque ele trazia consigo toda aquela bagagem religiosa que ele achava que era muito importante, né? E quando nós vemos isso, Jesus vem e mostra para ele que ele tinha que desvestir daquilo. E eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se nós não desvestirmos dessa visão religiosa que fomos doutrinados anos e anos e anos, fica difícil de compreender o Evangelho na sua pureza. Fica difícil de entender o Evangelho na sua pureza. Porque o Espírito de Deus, ele vai entrar na nossa vida. A pessoa do Senhor Jesus vai fazer uma obra em nós. Onde havia o ódio, entra o amor. Onde havia a soberba, o orgulho, entra a humildade. E no próximo vídeo nosso, eu quero falar sobre a máscara do orgulho, que tem sido uma das maiores máscaras no sistema religioso. E ela é algo que fere a identidade de Cristo na nossa vida. Não há como o Espírito de Deus habitar em nós se nós estivermos cheios de orgulho. Vai ser maravilhoso. E hoje nós aprendemos que essa máscara de nós queremos mudar as pessoas pelas nossas palavras, ela precisa ser tirada. Eu tenho certeza que quando nós entendermos isso na sua profundidade, na sua magnitude, o agir de Deus na nossa vida, no nosso meio e nas pessoas que nós amamos, vai ser algo transformador. Meus irmãos, prestem bem atenção. Você vai andar com Jesus, você vai caminhar com Jesus, Jesus vai estar com você, você vai estar com Jesus. É só isso que precisa. O resto, haverá a ação de Deus a cada momento, a cada instante. Deus te abençoe e que até o próximo vídeo. E não esqueça, você vai dar o joinha nesse vídeo, você vai se inscrever no nosso canal e você vai compartilhar esse vídeo. Desta forma, você vai estar levando as boas novas também para quem precisa. Compartilhe com alguém que você ama, deixa Deus operar a bênção na sua vida.
Deus te abençoe, Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.